Dando continuidade ao curso, no nosso módulo 2 nós teremos o assunto relacionado à produtividade e organização. Frente a isso, nós temos um estudo realizado por Bluma, Zeigarnik, que diz o quê? Que tudo que começamos e não terminamos, o nosso cérebro ele pensa que foi um fracasso. Então, para eliminarmos esse fracasso, nós temos que coletar o máximo de tarefas e compromissos e pôr numa caixa de entrada para a gente organizar o nosso prazo de finalização. Então, referente a isso, nós temos que coletar tudo que nós lembramos na hora. Todas as tarefas e compromissos nós temos que anotá-las assim que lembramos para não esquecê-lo depois. E aquelas tarefas que têm duração menor que 2 minutos, que é o nosso progresso mínimo viável, nós temos que finalizá-lo o quanto antes. Dicas importantes para a coleta é o quê? Ter clareza nessas anotações, porque isso é garantia de conclusão. Quando se tratar de atividades que possuem menos que 2 minutos, coletar e tentar finalizá-la. Anotar nomes e não áreas, começar a frase sempre com o verbo e deixar claro o que fazer. Quando finalizamos uma tarefa, sempre planejá-la para a próxima. E quando a gente verificar que a gente não vai finalizar a tarefa, delegar a missão e acompanhar elas se elas serão finalizadas. Temos alguns aplicativos, como o Todoist e o Google Calendar, que nos ajudam a listar essas tarefas e os compromissos e ter o prazo para finalizá-lo. Então, sempre ter em mente o quê? Que temos que coletar 24 horas por 7 dias por semana e lembrar que o que não é visto não é lembrado. Após realizar essas coletas, nós temos que colocar a divisão delas dentro da priorização, que são essenciais, importantes, desejáveis, circunstanciais e triviais. As P1, que são essenciais, são aquelas que, se nós não fizermos, obrigatoriamente a gente vai ter grandes problemas. E sempre que a gente faz essa divisão, a gente tem que saber o que os procrastinadores fazem e o que os profissionais de alta performance fazem para quê? Para a gente seguir os profissionais de alta performance. Nas essenciais, os procrastinadores ficam treinando de tarefas de pouco valor para tarefas de pouco valor e não fazem as essenciais. O prazo acaba, o chefe briga e aí sim ele vai pensar nas essenciais. O profissional de alta performance define blocos de tempo, pede ajuda se necessário. Os blocos de tempo nada mais é do que você abrir espaços na sua agenda para fazer essas atividades essenciais ou fazer diversas atividades que têm pequenas durações. As P2 são aquelas importantes que, se a gente não fizer, a gente vai gerar um problema, porém, a gente sempre tende a jogar ela para amanhã. Os procrastinadores sempre vai falar, dar uma desculpa que não tem tempo, que não dá conta, e deixar para o amanhã. Os profissionais de alta performance quebram essas tarefas menores, montam o planejamento e definem-se em prazos, né? E executa aquelas tarefas com menos de 2 minutos o quanto antes. O P3, que são as desejáveis, são aquelas que a gente acha legal e dá mais vontade de fazer. E os procrastinadores focam nelas e esquecem as essenciais e as importantes. Os profissionais de alta performance só fazem as desejáveis depois de finalizar as essenciais e as importantes. Analisam os blocos de tempo e colocam ela dentro dos blocos disponíveis. As P4 são as circunstanciais. Os procrastinadores param tudo o que estão fazendo e focam nas circunstanciais. Os profissionais de alta performance restringem o acesso para restringir as interrupções, definem momentos para verificar o que chegou, sabem o que realmente é urgente e pausam e pensam antes de confirmar. As triviais, os procrastinadores fazem o dia todo e verifica que no final do dia não fez as essenciais e importantes. Já os profissionais de alta performance usam a técnica Pomodoro, pratica a musculação de foco e limpa os distratores, que são as notificações. A técnica Pomodoro nada mais é do que você, a cada 25 minutos de realização de uma tarefa, dar 5 minutos ao cérebro de descanso, fazer alguma coisa que gosta. Finalizada a tarefa, dê 30 minutos ao seu cérebro para ter um tempo para o início da próxima tarefa. A técnica Mindfulness nada mais é do que você ter uma atenção plena, trazer a sua mente ao momento presente e blindar distrações. Lembrar que não é uma técnica de relaxamento. Sempre que você ter um objetivo, é bom planejá-lo, porque você tendo planejamento, as suas horas de trabalho diminuirão consequentemente. O seu objetivo, quando você for realizá-lo, sempre ter em mente que tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, sempre ter em mente que seu objetivo tem que ser SMART. Depois de planejado o objetivo, montar um plano de ação. E lembrar que um plano de ação não acontece se não executar o plano de ação ou se foi feito um mau plano de ação. Um bom plano de ação tem 5 itens. Tem um projeto, uma ação, um responsável, um prazo e um status, se está dentro ou fora do prazo. Para finalizar, nós temos que ter em mente o quê? Que a mente organizadora tem 4 bases. São elas. A primeira base, sempre voltar ao neutro, né? Sempre que você tirar algo do lugar, voltar ao neutro, colocando no lugar. Preparar-se para depois, sempre que finalizar a tarefa, já planejar a próxima. Criar grupos e subgrupos das tarefas e compromissos e lembrar que o que não é visto não é lembrado. Então, isso foi o módulo 2. Agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado.